Olá pessoal, mais uma vez gostaríamos de compartilhar com vocês um mistério da ciência. Talvez você já tenha ouvido falar que alguns bilhões de anos logo após o nascimento da Terra, ela colidiu com um corpo celeste chamado Theia, o que resultou na formação da Lua. Mas o que aconteceu com Theia depois disso? Será que ainda restam vestígios dela aqui na Terra? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Assistindo a esse vídeo, você vai entender tudo sobre isso. Então, hora de começar o nosso conteúdo. Então, como sabemos disso? Antes de analisarmos os vestígios de Theia, seria interessante primeiramente examinar por que podemos afirmar que Theia realmente existiu. Como todos sabemos, há 4,5 bilhões de anos, na época primordial, a humanidade não existia e não havia como registrar nada com câmeras de vídeo. Na verdade, é uma história bastante simples. Por séculos, os cientistas têm debatido sobre a origem da Lua. Diversas teorias foram propostas ao longo do tempo e abordamos algumas delas em outro vídeo aqui no nosso canal. Por exemplo, enciclopédias antigas descreviam que a Terra primitiva girava tão rápido que assumiu uma forma de pera e, eventualmente, sua metade menor se soltou e formou a Lua. Essa hipótese foi apoiada por muitos cientistas, mas hoje sabemos que ela carece de fundamentos sólidos. Estudos indicam que logo após seu nascimento, a Terra não era líquida o suficiente e que uma crosta fina se formou rapidamente. Além disso, na realidade a Terra não girava rápido o suficiente para desmoronar. E se esse fosse o caso, Mercúrio, Vênus e Marte também deveriam ter satélites semelhantes, não é mesmo? Também não é possível que a Terra tenha capturado a Lua gravitacionalmente. Em geral, satélites capturados têm órbitas muito alongadas e giram ao redor do planeta central em uma direção oposta à órbita desse planeta. Nenhuma dessas características se aplica à Lua. Além disso, não é possível que a Lua tenha se formado ao mesmo tempo que a Terra e em órbita ao redor dela, como as luas de Galileu de Júpiter. Essa teoria teve muitos adeptos, mas foi refutada pelo fato de que as proporções de isótopos estáveis do solo da Terra e da Lua são praticamente idênticas. Em corpos celestes formados separadamente, isso seria improvável. Na verdade, a Lua é um satélite muito peculiar. Isso não se deve apenas ao fato de a Lua ser o maior satélite dos planetas telúricos, mas também porque ela está em uma posição privilegiada para se defender da maioria dos meteoritos, asteroides e cometas potencialmente perigosos. Na verdade, o sistema Terra-Lua possui um momento angular excepcionalmente alto. Ou seja, a quantidade de movimento que mantém a Terra, a Lua e a rotação da Lua ao redor da Terra é muito maior do que o dos parâmetros de Mercúrio, Vênus, Marte e outros planetas telúricos. Isso por si só já seria suficiente para sugerir que a Terra sofreu uma colisão extremamente grande no passado e que o impacto desse evento ainda permanece. Além disso, pesquisas sobre a Lua revelaram que ela já esteve intensamente derretida em suas camadas mais profundas. Embora todos os corpos celestes no estágio inicial de formação se aqueçam e derretam devido ao colapso gravitacional, a massa da Lua é pequena demais para gerar a energia necessária nesse processo. Algo mais teria sido necessário. Outra evidência está na estrutura peculiar da Lua. O núcleo da Lua é muito pequeno, o que faz com que ela seja menos densa que a Terra. Normalmente, o núcleo de planetas e satélites é formado por elementos pesados, que se afundam durante a formação. Isso significa que, embora a Lua e a Terra sejam compostas em geral pelos mesmos materiais, por algum motivo a Lua tem menos elementos pesados que a Terra. Além disso, uma das grandes diferenças entre a Lua e a Terra é a baixa quantidade de substâncias voláteis na Lua. Como as substâncias voláteis se vaporizam a temperaturas relativamente baixas, é provável que tenham sido perdidas durante um evento astronômico com aquecimento intenso. Depois disso, a Terra conseguiu recuperar essas substâncias, mas a Lua, com uma gravidade muito menor, não foi capaz de fazer o mesmo. Vamos resumir o que discutimos até agora. A Terra e a Lua se originaram do mesmo corpo celeste. Esse corpo celeste passou por um cataclismo
com liberação de grande quantidade de energia térmica e um forte impacto. Entre todas as opções possíveis, a única que faz sentido é que a Terra colidiu com um corpo suficientemente grande, pelo menos do tamanho de um planeta anão como Plutão. Uma colisão com um corpo do tamanho de um asteroide não teria sido suficiente. Esse planeta hipotético foi batizado de Theia, em homenagem a Titânide da mitologia grega, mãe de Hélio, o deus do Sol, e de Selene, a deusa da Lua. Claro, não se acredita que Theia esteja envolvida na formação do Sol, mas ela está diretamente relacionada com o nascimento da Lua. O grande impacto. Existem diversos modelos matemáticos sobre a colisão entre Terra e Theia. No entanto, até o momento, ainda não existe um consenso entre os cientistas sobre o tamanho exato de Theia. Alguns afirmam que Theia tinha tamanho e massa semelhantes aos de Plutão, enquanto outros defendem que era comparável a Marte, ou até mesmo maior que a Terra. No entanto, independentemente disso, é possível imaginar o que provavelmente ocorreu. No início do Sistema Solar havia muito mais planetas do que hoje, dispostos de maneira relativamente compacta. Acredita-se que Theia tenha se formado em um dos pontos de Lagrange estáveis do sistema Terra-Sol, o ponto L4. Isso significa que Theia estava na mesma órbita que a Terra, mas situada a cerca de 60 graus à frente dela. Se hipoteticamente não houvesse outros corpos celestes de grande massa no sistema solar, além do Sol, da Terra e de Theia, nossa irmã ainda brilharia no céu noturno da Terra. No entanto, feliz ou infelizmente, não foi esse o caso. Sob a influência de algum corpo celeste massivo, provavelmente Vênus ou Júpiter, Theia foi desviada de sua órbita e avançou em direção à Terra. Alguns cientistas acreditam que Theia colidiu com a Terra de forma oblíqua, raspando a superfície, enquanto outros sugerem uma colisão frontal. No entanto, todos concordam que o impacto de Theia fragmentou o material da Terra, e esses fragmentos continuaram orbitando ao redor da Terra, formando posteriormente a Lua. Mas ainda resta uma pergunta. O que aconteceu com Theia depois disso? Será que existe alguma evidência direta e não apenas indireta da existência de Theia? Afinal, estamos falando na verdade de uma inferência, uma conclusão tirada de determinadas premissas. Então vamos mudar o foco para a geologia e a geofísica em vez de astronomia. No manto da Terra existem as chamadas grandes províncias de baixa velocidade de cisalhamento, LLSVPS. Essas regiões são muito profundas, quase diretamente acima do núcleo externo, e possuem uma densidade de material maior do que o manto ao redor. As LLSVP estão localizadas sob a região equatorial da África e sob o Oceano Pacífico, cada uma formando placas gigantes, com espessura de 200 a 1.000 quilômetros e cerca de 3.000 quilômetros de largura. Curiosamente, ao projetar essas placas na crosta terrestre, descobrimos que elas coincidem com áreas que apresentaram atividade vulcânica significativa em diferentes eras geológicas. Essas placas são extremamente massivas, correspondendo a cerca de 8% do manto terrestre e 6% da massa total da Terra. Obviamente, não podemos simplesmente perfurar a Terra agora e descer até as placas para investigá-las diretamente. No entanto, é evidente que elas são estruturalmente diferentes e algumas estranhas em relação ao restante da Terra. Segundo algumas pesquisas, as LLSVPs podem ser, por assim dizer, presentes deixados por Theia. Provavelmente, algo semelhante também será encontrado na Lua. Acredita-se que a própria Theia tenha sido arremessado para fora pela colisão e deixado o sistema solar. Ou talvez, quem sabe, tenha sido lançada para os confins do sistema solar, onde ainda pode estar orbitando. Se um nono planeta hipotético for descoberto, há uma boa chance de que seja Theia. Com uma investigação mais detalhada, poderemos descobrir isso. Por exemplo, é possível que algo semelhante às LLSVPs exista lá, mas com uma densidade menor, composto por material terrestre. Tais placas, por outro lado, provavelmente flutuariam na superfície do manto, próximas à crosta ou até mesmo como parte dela. Em outras palavras, Theia deve se parecer com o monstro de Frankenstein, com sua superfície original misturada com elementos terrestres.
Com certeza seria uma visão muito interessante de se ver. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Agradecemos a todos por assistir até o final. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.